Danilo Lavieri, vamos falar de São Paulo então, que ontem, né, empatou lá em Bogotá com o Milionários, praticamente todo o time reserva, né? O Roger adotando essa estratégia, ele dava ali para ele negociar nesse jogo, né? Porque já estava com 2 vitórias, tem um calendário cheio, falou, opa, aqui dá para a gente dar uma mexida. A gente está vendo aí fotos dessa partida. Ele mudou algumas coisas, escalou ali o time com 3 zagueiros e tal. Ficou de bom tamanho, um pontinho? Não foi todo São Paulino que gostou desse resultado não, viu? Eu não sei como o São Paulino não gostaria desse resultado. Sério, eu achei um bom resultado para o São Paulo ter jogado com um time totalmente alterado. Continua na liderança do grupo. O São Paulo que tem limites, a gente não está falando de um mega elenco, então se fosse um mega elenco que vai com um time misto, a gente poderia cobrar um desempenho melhor. Mas um time como o São Paulo, que tem claras limitações, e a gente sabe disso, vai para lá com jogadores que têm pouca rodagem, joga no estádio lotado. Tudo bem, a Sul-Americana não é a Libertadores e etc., mas você está jogando contra um time tradicional num estádio lotado, com pressão, com torcida, e você consegue empatar, manter um 0-0 e mantendo a liderança do grupo, eu achei ótimo. E você pensando também no aspecto de São Paulo, ainda está na parte de cima da tabela do Brasileiro, você conseguiu descansar os seus principais jogadores, vai estar inteiro para jogar no final de semana o Brasileirão. Eu não tenho muitas críticas. Claro, a gente vai olhar, se passou um sufoquinho no segundo tempo, sim, São Paulo passou. Mas eu considero extremamente normal também, dadas essas circunstâncias, e o São Paulo está na liderança. Então, assim, o Roger, criticado do jeito que está, ele é líder do grupo da Sul-Americana e está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo problema nenhum no resultado de ontem. Eu, São Paulino, se fosse, comemoraria, sim, o ponto conquistado fora de casa. É para comemorar, Casão. O Roger, ele tá sempre ali na corda bamba, né? Entre um pouquinho de paz aqui, pressão. Um pouquinho de paz, pressão. Então, ele tem que ir resolvendo ali, matando um leão por jogo, né? Do jogo de ontem, esse empate é para comemorar? Tá de bom tamanho? Eu acho que sim. Pelo desempenho do São Paulo, de resultados, né? Pelos resultados que o São Paulo está tendo na competição, esse empate foi ótimo. Agora, dizer que o Roger está repetindo o Crespo, porque ele jogou com 3 zagueiros. O Muricy também jogava com 3 zagueiros, então ele está imitando está repetindo o Muricy. Tem outros treinadores que jogavam com 3 zagueiros. Eu não sei por que tem uma insistência de ficar comparando o Roger com o Crespo. O Roger fez o esquema que ele achou que tinha que fazer ontem. Ele não ficou pensando, eu vou fazer que nem o Crespo. Não tem isso. Vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. O Roger decidiu colocar 3 zagueiros. Ele não repetiu, não imitou, não copiou o que o Crespo fez. Ele decidiu jogar com 3 zagueiros. E na história do São Paulo, diversos treinadores jogaram com 3 zagueiros. Inclusive o Muricy. O Muricy foi ter campeão brasileiro jogando com 3 zagueiros, né? Então, assim, eu acho que tem uma grande... tem pouca disposição de muita gente em associar os resultados importantes que o São Paulo vem tendo ao Roger. Sempre precisa... Ganhou... fez um belo empate lá porque repetiu o que o Crespo fez. Pô, gente, puta injustiça. O cara não... Tudo bem, você pode achar que o Roger não seja um brilhante treinador. Qualquer um pode achar o que quiser. Mas quem treina, quem escala, quem decide de que forma vai jogar é ele. Não é igual ao outro copiando aquele. Ele decidiu, a comissão técnica dele. Deu certo, empatou lá 0-0, com o time todo misto. Ótimo. Tá com 7 pontos agora, se eu não me engano, não é isso, Dani? Isso. Então, tem 7 pontos na Sul-Americana. Ele imitou o Crespo nos 3 jogos. Ele copiou o Crespo nos 3 jogos. Ele fez o que o Crespo fazia em 3 jogos. Pô, gente, cara, é o cara que tá tendo... Tá bem? Tá maravilhoso? Não tá maravilhoso. O time tá fazendo um desempenho fantástico para você elogiar muito? Não, também não tá. Mas os resultados são frutos do trabalho do Roger com a comissão técnica dele. Esquece, o Crespo foi demitido já faz mais de um mês. Foi injusto? Foi injusto. Não deveria? Não deveria. O Crespo deveria estar treinando São Paulo hoje ainda. Mas ele foi demitido há um mês atrás. Então, tudo o que aconteceu de bom e de ruim de lá para cá está nas mãos do trabalho do Roger. Ou é só quando perde, o Roger é fraco, não tem condições de ganhar o São Paulo. Quando ganha, claro, ele escalou igual o Crespo fazia.
Porra, isso não é justo, cara. Não é justo. É porque pode soar como um desmerecimento ao trabalho dele. Total. Ele repetiu o Crespo, então as coisas deram certo. É curioso, assim, que até no caso do Flamengo também é parecido, mas de um jeito contrário, né? Tudo que dá bom pro Flamengo, o Leonardo Jardim, como se o trabalho anterior não tivesse sido incrível como foi do Felipe Luiz. E no caso do São Paulo, tudo que dá errado, mas é por causa do Roger, tudo que dá certo, porque remete ao Crespo. Você vê dessa forma, Mauro? Como é que você vê essas comparações aí, o quanto influenciam, especialmente no trabalho do Roger, que é o que a gente está falando aqui, né? Ele está sempre lidando com essa comparação, porque a torcida ficou muito brava com a saída do Crespo e continua, né, com esse pensamento ainda. A saída do técnico Hernan Crespo foi um equívoco, que foi feito de uma maneira equivocada, pelo menos, né? Isso para mim, uma obviedade, mas não há como ter essa certeza toda de que estaria tão melhor assim com o Crespo se ele continuasse com esse mesmo grupo de jogadores jogando nas mesmas competições, né? Mas como acontece no São Paulo agora, acontece em todas as torcidas, em vários setores da sociedade, o cara quer ter razão, mesmo sendo o time dele. Meu time perde, mas eu tenho razão. Meu time perdeu, mas eu tenho razão. Olha só o que eu falei, né? Cara, acabou, virou a página, tem que seguir, né? E ele vai conviver com isso o tempo todo, não vai ter jeito. E no imaginário dessas pessoas, São Paulo estaria liderando o brasileiro e ganhando todos os jogos, porque o Crespo operaria esse milagre, seria um milagre. O começo foi bom, ele vivia um bom momento, mas muito pouco, gente, é uma amostra pequena, e a realidade do elenco de São Paulo é essa. Mas acho que isso só vai acabar no dia que o Roger foi embora de São Paulo. Infelizmente, ele vai ter que conviver com isso, acho que o tempo todo, pelo jeito. Qualquer coisa que ele faça vai ter crítica, comparação, não tem jeito. Você citou aí o caso do Felipe Luiz, é a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. O Flamengo ganhou de 4-0 domingo do Atlético Mineiro, tinha torcedor em rede social, falou, viu, melhorou, eu estava certo. Mas quem garante que se o Felipe continuasse não estaria bem? Né? No dia dos 3-0 do Bragantino, o cara não falou nada. É assim, o tempo todo assim. Aliás, o time que o Felipe Luiz treinava só foi eliminado da Copa do Mundo de clubes por esse Bayern que jogou ontem, empatou em 120 com esse PSG que jogou ontem, foi o único que ganhou do Chelsea, campeão da Copa do Mundo de clubes, né? E os caras reclamam. Quer dizer, você imagina? Não adianta. Isso acho que é questão muito do momento que vivemos, sabe? Independentemente do clube. Não só do São Paulo, não só do Flamengo e qualquer outro clube. Enquanto isso, Rui Costa, Maciz, eles soltam no máximo um comunicadozinho ali. Não, vamos ficar, uma entrevista ali, entrevista. O cara devia dar lá, dar entrevista, dar o peito, falar, é isso, vai ficar, a gente vai... Porque senão, enquanto isso, vai ficar o Roger apanhando sozinho lá. Não adianta, é muito triste o que a gente vê feito com o Roger. E, de novo, não estou dizendo que o Roger é perfeito, treinador maravilhoso, não é isso. Mas a perseguição que existe por conta dessa novela do Crespo e a diretoria do São Paulo fica quietinha, porque aí fica bom para eles. Dá a sensação que se ele não ganhar 5 seguidas, ele vai estar sempre não vai ganhar 5 seguidas e na sexta, quando perder, vão falar, nossa, olha, se fosse outro ia ganhar 6, não ganhar 5. Porque se você olhar todos os resultados do São Paulo, não há nenhuma anormalidade. Não considerando o tamanho do São Paulo, a história do São Paulo, considerando a realidade do São Paulo de hoje. O resultado mais fora da curva foi uma vitória contra o Cruzeiro do jeito que foi. Todos os outros resultados do São Paulo, com o Roger Machado, são absolutamente normais se a gente olhar a qualidade do elenco do São Paulo e o que o São Paulo produz contra os adversários que produziu. Não tem nenhuma coisa fora da curva. Falando em qualidade do elenco, ontem ele pôde observar mais, né? Porque mexeu muito o time, colocou muitos garotos. Quero ouvir o pessoal aqui sobre isso. Todo mundo debatendo aqui. Mas antes, vamos ouvir o Roger sobre os 3 zagueiros, sobre essa mudança na formação tática do time. A ideia para esse primeiro momento era justamente oportunizar a chance para aqueles que tinham menos minutos, rodar o time, mas também trazer uma equipe mais fresca e descansada para conseguir competir como a gente competiu dentro desse contexto. A questão dos 3 zagueiros já era um hábito já, do São Paulo. Historicamente, o São Paulo se sente bem atuando com 3 defensores, né? E agora essa variação com 3-2 ou com 4-1 é que eu pude verificar no dia de hoje. Eu acho que é possível a gente transferir essa estrutura também para aqueles que estão em São Paulo.
né? A ideia para esse primeiro. Ô, Casão, o Roger falando aí, né, ele vai ao encontro do que você citou, né, que é uma formação histórica do São Paulo, não foi só o Crespo, né, outros times também se utilizaram desse esquema com 3 zagueiros, né, como o Muricy, né, que foi super campeão, enfim. E ontem ele, como eu disse, ele pôde observar um pouco mais o elenco rodando um time. Dá para pensar nesse São Paulo, com o elenco que tem, e cada vez mais, né, a gente sabe a força que o grupo tem, a importância que o grupo tem num calendário tão apertado. Dá para pensar nesse São Paulo aí em mais de uma frente? Como administrar tudo isso? Ele está tentando fazer isso na Sul-Americana. Os resultados, por enquanto, acompanham. Não, assim, é só ter a realidade e jogar aberto, ter transparência. São Paulo pode ser campeão brasileiro? Não. Mas São Paulo pode ficar entre os 4, né? São Paulo pode ficar 4º, 5º. É um time que pode ficar lá em cima onde está. Mas disputar o título do Campeonato Brasileiro, nem antes de começar o campeonato, era um time cotado para isso, e não é um time cotado para isso. Não dá para competir 38 partidas e ir de volta contra todo mundo com o Palmeiras e com o Flamengo, né? O Flamengo e o Palmeiras vão ganhar muito mais e vão perder muito menos. Então esquece o Campeonato Brasileiro como título. Não vai disputar o título. São Paulo não vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, mas pode ficar lá em cima entre os 4. Sul-Americana pode ser campeão. Copa do Brasil também pode, porque o torneio permite. 2 jogos e de volta, pode. Como pode ser eliminado pela Juventude, porque não vai ser fácil jogar lá em Caxias do Sul o segundo jogo. Ganhou só de 1-0 aqui no Morumbi. Então, as Copas Sul-Americana e Copa do Brasil, o São Paulo está inteiro. Pode disputar título, pode ser campeão sim. Agora no Brasileiro não. Então é só ter a realidade. Só falar a realidade, não ficar enganando torcedor. Só que no São Paulo, se falar essa realidade, o cara é demitido, né? Porque foi assim que o Crespo foi demitido. Todo mundo, as pessoas não entenderam o que o Crespo falou, né? Ele não estava falando que o São Paulo ia fugir do rebaixamento. Ele falou que o primeiro passo era fazer 45 pontos. Que aí você fica sossegado, fica fora da zona de rebaixamento, da luta pelo rebaixamento. Mas ele não disse que o objetivo... O Casão desconectou, daqui a pouco ele retorna, a gente continua ouvindo o Casão. O pessoal aqui está falando ainda sobre o Roger, né? Tem um comentário aqui falando do Wesley, que o Roger está pagando pelos erros passados da diretoria. E o Roger muito no alvo, né? Muito no front ali, enquanto a diretoria está ali, né? A diretoria toma uma decisão impopular, mas quem está mais na frente ali no alvo é o Roger. Casão, a gente está te ouvindo, mas ainda a gente não está te vendo. Agora voltou. Assim. Não, só uma coisa rápida para eu finalizar. No São Paulo, o Crespo caiu porque ele deu aquela entrevista falando que o São Paulo tinha que fazer 45 pontos. Mas isso não significava que ele estava falando que o São Paulo ia jogar para fugir do rebaixamento, né? O primeiro objetivo de todos os times é chegar nos 45 pontos. E depois vai disputar o título. O cara pode fazer 80, mas ele tem que passar pelos 45. Né? Então foi uma entrevista realística que derrubou o cara. Então o São Paulo é obrigado, o treinador, ir lá e falar assim: não, nós estamos aqui, nós vamos disputar o título do Campeonato Brasileiro até a última rodada. Enquanto tiver chance, nós vamos disputar e tal. Tem que ficar vendendo ilusão. Né? O São Paulo pode sim ser campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana. No Brasileiro, tem todas as condições de ficar entre os 5 primeiros, mas não entre o primeiro e o segundo. É isso, hein? As disputas